Olá, alunos do quinto ano. E hoje, sexta-feira, dia 17 de abril, encerramos mais uma semana e agradecendo a Deus, né, sendo gratos a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo de mesmo à distância, né, poder nos comunicar, né, isso. E para iniciarmos a nossa aula de português, né, eu quero mostrar para vocês esse sinalzinho, tá? Esses 3 pontinhos, certo? Você lembra que pontinhos são esses? O nome desses pontinhos? Responderam quinto ano. Isso mesmo. Esse são as reticências, né? Então, o assunto que iremos trabalhar hoje é pontuação e falaremos sobre as reticências, ok? E as reticências, elas são usadas de diversas maneiras, né? Existem alguns casos específicos para a utilização das reticências, como para indicar hesitação ou trechos suprimidos de um determinado texto, né? Então, eu também posso usar essas reticências quando se quer interromper a fala e o pensamento de um determinado personagem. Como, por exemplo, ele a chamou, mas, e aí esse mas, né, essa pausa, eu vou estar usando esses 3 pontinhos que são as reticências. Um outro exemplo também quanto ao uso das reticências é quando há uma dúvida, uma indecisão sobre o que falar ou sobre o que, né, se quer realçar numa expressão. Por exemplo, não sei se vou. E aí essa pausazinha, né, eu vou estar utilizando esses 3 pontinhos que são as reticências. E aí eu posso complementar ainda, mesmo após essa pausa, eu posso fazer uma outra, né, uma outra fala, que seria também o talvez, né? Então, eu vou estar utilizando aí essa pontuação 2 vezes numa mesma frase. E um outro exemplo, né, onde nós podemos também estar utilizando as reticências é quando se quer deixar a frase em aberto. Um exemplo disso, né, do uso dessas reticências em uma dessas frases as estrelas parecem ou pareciam tão perto que... E aí esse espaço em aberto, né, vai estar sendo utilizado as reticências. Tão brilhantes pareciam estar num oceano, ok? Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre pontuação e um pouco mais sobre as reticências. Então, bom, meus amores, então eu vou aqui dar outros exemplos para que fique mais claro esse assunto para vocês, tá? Então, repetindo novamente os casos, né, as frases e o uso dessas reticências, certo? Então, para interromper um pensamento de forma que o leitor subentenda o que seria enunciado ou imagine. E aí nós temos uma frase aqui, tá? Para que vocês leiam, que ele disse que não queria, mas... Então, ó, esse mas, ele dá ao leitor, né? Ele permite que o leitor, ele subentenda, ou ele
deduza o que a pessoa, né, está querendo dizer. Então, esse espaçozinho, né, esse mas aqui, ele é o que? Seguido das reticências, ok? Então, um outro exemplo seria para indicar hesitação comuns na oralidade, tá? E aí nós temos uma frase. Daí ele pegou, e aí temos aqui, né, a reticência, tá? Que é a hesitação. Daí ele pegou, como é mesmo como é mesmo que se diz, né? Uma boina, né? Então aqui existe uma hesitação, tá? E aí os espaços, né, os locais em que a gente faz uso das reticências. E um terceiro exemplo seria em trechos suprimidos de um texto, ou seja, são trechos de um texto, né, são trechos que foram retirados de um determinado texto, ok? E aí esses trechos, ele tem que vir com as reticências entre parênteses, né, que nos dá a entender, que possibilita a compreensão do leitor de que existe um texto, né, anterior, de que existe trechos anteriores, né? E aí ele vai então escrever aquilo que ele acha relevante ressaltar daquele texto. E aí eu coloquei para vocês, né? Não existe texto incoerente em si, mas texto que pode ser incoerente para determinada situação comunicativa. E aí ele fecha também, abre parênteses, coloca as reticências e fecha. Por quê? Porque esse texto ele continua. Então, existe trechos antes e existem trechos depois, após essas reticências. Então, foram retiradas de um texto apenas um trecho, ok? E por isso faz-se necessário o uso das... Meus amores, eu espero que após essa explicação vocês tenham absorvido um pouco mais, aprendido um pouco mais acerca do conteúdo, acerca dos sinais de pontuação e do uso adequado das reticências. Eu gostaria que vocês respondessem a página 67 no livro de português. A todos vocês, um ótimo final de semana e um beijo grande no coração. Tchau!